Vencedor do Prêmio Camões de Literatura, concedido anualmente a um escritor de língua portuguesa, o autor de Lavoura Arcaica, Raduan Nassar, aproveitou o seu discurso de agradecimento na cerimônia de entrega para fazer críticas ao governo Michel Temer. O evento de premiação aconteceu hoje aqui em São Paulo e contou com a presença do ministro da Cultura, Roberto Freire, que acabou, inclusive, se envolvendo em uma discussão com a plateia bem no final do evento. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu ontem, ouvindo e assistindo, né, dois vídeos que explicam exatamente o que aconteceu. O primeiro, a fala de Raduan Nassar, eu vou dar só crédito a esse vídeo que foi foi publicado no Twitter da jornalista Carol Pires, que está fazendo uma colaboração para o New York Times. Vamos assistir o vídeo do Raduan Nassar e depois a gente traz a fala do que aconteceu com Roberto Freire. Vai lá, Reginaldo. Íntegra, eleita pelo voto popular, Dilma foi afastada definitivamente do Senado. O golpe estava consumado. Não há como ficar calado. Obrigado. Depois desse discurso, o ministro da Cultura, Roberto Freire, chamou as atenções para si, decidiu rebater o agraciado, né, o premiado, Raduan Nassar, e ele acabou, inclusive, batendo boca com os presentes. Vamos assistir esse outro vídeo, aí sim, depois a gente coloca aqui a discussão. Vai lá, Reginaldo. Nós respeitamos não apenas porque tinha a sua palavra assegurada, a sua livre expressão, do seu pensamento político respeitado, mas é porque temos essa educação, que é mais do que a doméstica, a educação cívica. E nos regimes democráticos, isso é muito prezado. Estão aqui dando testemunho da democracia que nós vivemos. É um adversário político do governo recebendo um prêmio de um governo que considera ilegítimo, mas não é ilegítimo para o prêmio que ele recebeu. Aí está a fala do Roberto Freire, né, o ministro, bem no final do evento, ele que encerrou o evento. Eu começo com você, Andreasa. Como é que você viu essa discussão toda, essa polêmica? Eu queria ouvi-lo. É do jogo, né? Fala o que quer, escuta o que não quer. O que é curioso é que o Raduan Nassar, premiado, falou o que quis, fez seu discurso preparado, ensaiado, escrito, sem que ninguém o contestasse. O prêmio que ele recebeu hoje, de 100 mil euros, tem 50 mil euros pagos pelo governo que ele chama de golpista. Para o discurso que ele fez, o correto seria não ter aceitado o prêmio. Não ter ido lá receber o prêmio. Devolvido o dinheiro. Isso é o consistente, o coerente com um discurso como esse que ele fez. Então, o anfitrião, aquele que está oferecendo o prêmio, o governo brasileiro, metade do prêmio, vai falar, e, evidentemente, o cenário armado, a patrulha cai em cima, vai, ataca, xinga, hostiliza. Tudo isso foi armado, tudo isso foi encenado. Ah, mas inverteram o cerimonial, o ministro falou depois, era pro Raduan falar por fim. Olha, por que foi? O cerimonial é de quem está oferecendo a festa. Você vai à casa, no caso do governo brasileiro que está pagando o prêmio, e quer fazer as regras também, quer esculhambá-lo e quer fazer as regras também, quer chamar quem está te dando 50 mil euros de golpista, dinheiro que você aceitou, e não quer ouvir nada? E se a pessoa reage, você ataca? É esse o tipo de democracia que o grande escritor Raduan Nassar defende? Não acredito. Concorda, Vera? Eu concordo com a primeira metade do argumento do Andreasa em gênero, número e grau. É totalmente incoerente com alguém que acha que o governo cometeu um golpe, você ir lá receber o prêmio e aceitar um dinheiro dos quais 50 mil euros são pagos pelo governo golpista. Isso joga por terra todo o discurso dele de democracia e macula um pouco um escritor que, como escritor, é brilhante, a obra dele é pequena, né? Mas Lavoura Arcaica é um livro incrível, maravilhoso, denso, profundo, e macula com essas opiniões políticas que são rasas, que são ultrapassadas, que são
são incoerentes com a prática dele. Eu acho um final de vida triste para alguém que se recolheu por muito tempo ali, evitou entrar em tanta bola dividida para sair do seu recolhimento justamente para defender a Dilma Rousseff de maneira tão incoerente e inconsistente. Agora, se o prêmio tinha sido concedido, se ele é uma instituição de 2 governos, do Portugal e do Brasil, que acontece há muitos anos, desde do final da década de 80, se ele vai premiar escritores de um leque enorme ideológico e de crença política, etc., eu acho que cabe a quem está conferindo o prêmio ouvir, mesmo que seja um discurso crítico, e entregar o prêmio, porque o prêmio não é condicionado a um apoio ao governo. Ele pode ser, sim, dado a alguém que é crítico ao governo. Eu acho que seria mais coerente que essa pessoa não o recebesse. Uma vez que ela foi lá e recebeu, eu acho que o ministro, como anfitrião, como a Andreasa mesmo chamou, foi deselegante, usou também o que é um prêmio literário como palanque político, ele que é um político, viciado nas práticas da velha esquerda ali, embora ele não seja mais e seja um crítico da esquerda, essa prática que ele usou, palanqueira, de ir lá bater boca com um escritor, eu acho também de esquerda velha e ultrapassada e ruim. Eu acho ruim dos dois lados. O Madureira, você acha que ele também não deveria reagir, como se posicionou aqui a Vera? Eu acho que o Roberto Freire fez bem em reagir, na minha opinião. Eu concordo com o Andreasa no que toca o seguinte, ele fala o que quer, o Radwan Nassar falou o que quer, ouve o que não quer. E eu acho que a figura, independente de quem ele representa, o governo e tal, o Roberto Freire, você pode ter críticas a ele, como qualquer um, mas é uma figura que tem uma biografia respeitável, né? Não é um político, me parece um político sério. Agora, eu sou favorável à total liberdade de expressão. O Radwan Nassar preparou esse discurso, foi lá e falou. O Roberto Freire tomou os brios do governo, tomou as dores do governo, que ele pertence, é verdade, defendeu o governo que ele pertence. Eu acho que esse papel me parece papel certo. Agora, o que eu condeno realmente são as claques. Essas claques que ficam lá, que impediram o Roberto Freire se manifestar, né? Enquanto o Radwan Nassar falava, aplaudia, não sei o quê. Quando o Roberto Freire foi se manifestar, vaias, apupos, aí não tem liberdade de expressão, né? Então eu acho que a plateia deveria escutar os dois discursos, fazer o seu juízo e tal, mas sem se manifestar. A maior falta de educação, a meu ver, foi da plateia. Andreasa, você rapidamente para a gente encerrar esse assunto aqui. Não, é isso aí. Acho que, como dono da casa, se eu ofereço alguma premiação, alguma honraria a alguém, o sujeito vai na minha casa me desonrar, vai ouvir. Mas não é minha casa, né? A casa é pública, o dinheiro é público, não é do Roberto Freire, é do governo brasileiro. E o governo brasileiro é formado de quem apoia o governo. Ele está representando, Vera. Vera, ele é ministro de Estado, tem que defender o governo dele de uma indignidade, de uma desonra. É uma desonra, não importa. O que é isso? E é o seguinte, o Radwan Nassar, para deixar bem claro, pode falar e tem todo o direito de falar. Ele tem, aliás, é o escritor brasileiro que tem mais palanque, se quiser, hein? Espirrou, vira notícia. E é bom, fala o que quiser. Pode falar, queremos que fale, mas escuta. Não, eu acho que pode escutar, mas eu acho que o Freire tinha de saber conviver com isso numa boa e não precisava aumentar a celeuma. Também acho que o Radwan Nassar não tinha nada que ter ido lá receber. Quanto à claque que berrou, essa é mais desqualificada ainda. Era um bando de intelectual agindo como sindicalista ali num prêmio literário. Era uma... São intelectuais! Supostos pseudo-intelectuais, Marilena Chauí e outros da mesma estirpe ali, berrando fora Temer, como se fossem de centro acadêmico de segundo grau ali. Lamentável. Vera, agora, no que tange aos que estavam ali em cima do palco, acho que ninguém estava certo. Diga, Andreasa. Vai, Andreasa, rapidinho. Não, só pra dar mais um toquezinho aí, relativamente à desonestidade intelectual, expressão do dia. Se o Roberto Freire não faz nada, se ele fica calado, o discurso do Radwan Nassar ia ter uma outra interpretação. Radwan Nassar cala o governo Temer. É assim que as coisas funcionam. Ele tinha que reagir, sim. Legal, agora em São Paulo, 5h52. Rádio Leitura com Carlos Andreasa. Daí